Olá, turma! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um módulo do nosso curso Informação Boa, Informação no Rótulo. Hoje continuaremos mais alguns tópicos importantes da RDC 727 de 2022, que trata da rotulagem de alimentos embalados. O primeiro tópico de hoje é sobre as advertências relacionadas aos alimentos que causam alergias alimentares, ou seja, aqueles alimentos que possuem alguma proteína ou uma proteína modificada ou um pedaço de proteína que vai causar uma ou mais reações adversas que são reprodutíveis no sistema imunológico de indivíduos, de pessoas que são sensíveis ao consumo de determinados tipos de alimentos. A RDC 727 traz no seu anexo 3 uma lista dos principais alimentos que causam alergias alimentares. Então, esses 18 itens, se algum deles, um ou mais, estiverem presentes na lista de ingredientes de um produto embalado, ele será obrigado a sinalizar com essas expressões de advertência que nós veremos adiante sobre a presença dessas substâncias. Temos aqui, por exemplo, no item 1, trigo, centeio, cevada, aveia e as variações hibridizadas, os crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, leite de qualquer espécie de mamífero, então entra todos os leites nessa categoria, amêndoa, avelãs, castanha de caju, castanha do Brasil ou castanha do Pará, macadâmias, nozes, pecãs, pistache, pinole, castanhas e também látex natural. A presença de qualquer um deles vai gerar a necessidade e obrigatoriedade de inserir algumas das expressões que são permitidas. Ou seja, você tem exatamente que usar essas estruturas. A primeira delas permitida é alérgicos, contém, e você coloca qual o tipo do alimento que causa essa alergia alimentar. Temos aqui um exemplo, no caso de um leite UHT. Alérgicos contém leite. Isso, qualquer tipo de alimento que tiver leite como ingrediente, não necessariamente que ele seja o produto principal do seu produto, ou o único produto do seu produto, é o único ingrediente do seu produto, ele tem que vir com essa expressão de advertência. A segunda opção, gráfica, é alérgicos, contém derivados de. Então, no caso aqui, nesse exemplo da figura, nós temos, aqui é um chocolate, tá? Ele tem alérgico, contém derivados de leite, trigo, cevada e soja. A terceira possibilidade é a utilização do termo, da expressão alérgicos contém, e você coloca quais os alimentos que causam alergias alimentares e derivados. Como nós temos aqui nesse exemplo de chocolate, tem alérgicos, contém amendoim, então ele tem certeza que tem amendoim e tem certeza que tem derivados de leite, soja, e ele fala também que tem outra possibilidade, que pode conter amêndoa, castanha de caju, avelã, trigo, cevada, látex natural. Esse termo relacionado ao pode conter ocorre quando não é possível garantir a ausência de uma contaminação cruzada. Ou seja, pode ser que esses produtos não vão estar na lista de ingredientes do seu produto que está sendo rotulado. Porém, pode haver durante um contato durante armazenamento, durante o uso de equipamentos compartilhados com outros alimentos, com outros produtos que tenham esses ingredientes que causam alergias alimentares, e pode haver uma contaminação cruzada. Então, quando você não tem, ou quando você está na situação em que não há a possibilidade de você garantir de forma segura que não haverá nenhum resquício, você tem a obrigatoriedade de colocar a expressão
a mais, né, pode conter. No caso de aqui de forma resumida, de forma resumida, a gente tem, né, quais expressões podem ser usadas de forma de revisão. Alérgico, contém, você coloca quais os alimentos que estão sendo utilizados por ingredientes que causam alergias alimentares, que você tem certeza que estão presentes, já que são ingredientes, ou se eles forem derivados desses ingredientes que causam, que estão lá no anexo, que nós vimos os 18 itens, você coloca contém derivados de, e se for uma terceira opção, tiver os dois, né, que você tem certeza que tem aquela substância e também tem algum derivado, você usa a terceira opção que está marcada em amarelo. Alérgico, contém nome. Aí você coloca o nome dos alimentos que causam alergias e derivados. Há também a observação específica sobre crustáceos, certo? Então, nesse caso é necessário adicionar o nome das espécies, o nome mais comum das espécies. No caso seria, por exemplo, alérgicos contém crustáceos e entre parênteses qual a espécie, qual o nome comum mais utilizado para aquela determinada ou determinadas espécies que causam alergias. Você também tem a opção de colocar alérgicos contém derivados de ou contém crustáceos e derivados, mais independente da opção que você utilizar aqui escolhida ou a que for mais aplicável ao seu caso, no caso específico de crustáceos, diferente das outras categorias de alimentos que podem causar alergias alimentares, crustáceos precisa ser especificado nessa situação as espécies. O próximo tópico importante é em relação às advertências em relação à lactose. Temos aqui um exemplo, né? Temos o produto que tem escrito, que é até o mesmo que nós utilizamos no tópico anterior. Alérgicos contém, né, sobre a parte de alérgicos, e aqui tem escrito na última linha, contém lactose. Então, essa expressão de advertência, ela é usada de forma obrigatória, certo? Não é uma opção do estabelecimento que está rotulando. Na imagem de baixo também nós temos um biscoito, tem escrito, lá as advertências de alergias, contém derivados de trigo, leite, soja e aveia, e óbvio que se tem leite, vai ter lá no final, contém lactose. Queria deixar aqui uma observação para vocês, que nós temos a categoria dos produtos que são zero lactose ou lac-free, são os produtos que não vão apresentar lactose, certo? Nele, claro, por não apresentar lactose, eles não precisam vir com a observação. Nesse caso aqui, nós temos um creme de leite leve, o HT homogeneizado, aí está especificando para dietas com restrição de lactose. E aqui na imagem da direita, vocês vão ver que lá embaixo tem a observação das advertências de alergia. Alérgicos contém derivados de leite, tem os derivados, certo? Mas especificamente a presença de lactose não existe a lactose no caso desse tipo de produto. Mas, professora, já que não tem a lactose, por que eu tenho que colocar que tem leite? Porque a lactose é apenas uma substância das muitas substâncias que estão presentes no leite. Muitas pessoas não têm problema de digestão de lactose, que é um carboidrato, um disacarídeo, certo? É um açúcar principal que está contido no leite. Mas as alergias, como nós vimos, alimentares, elas são relacionadas a proteínas. Então, a única substância que não vai estar contida aqui, presente naturalmente no leite, é a lactose. As demais proteínas que podem vir a causar alguma alergia alimentar ainda estarão presentes. Daí a necessidade de continuar com a expressão alérgicos contém derivados de leite. Então é simples, né? Pode vir um questionamento na sua cabeça. Então é simples. Todo alimento embalado que tiver leite lá, eu vou ter que colocar essa advertência? Não. Para a RDC 727,
Os alimentos que necessitarão utilizar, né, colocar no seu rótulo a expressão de advertência contém lactose são os que apresentam uma quantidade maior do que 100 miligramas por 100 gramas ou 100 ml do produto, como ele está exposto à venda, certo? Como está exposto à venda? Como assim, professora? Porque pode algumas categorias de alimentos, eles ainda serem necessários de você realizar algum procedimento de preparo em casa antes de consumir. Então, aqui, essa observação em relação à concentração, à composição de como ele está ali no ponto de venda para o consumidor. Deixo essa observação porque algumas situações, como nós falaremos na parte de rotulagem nutricional, algumas situações elas geraram dúvida, né, mas já foram esclarecidas pela Anvisa, porque o critério pode mudar de acordo com se é o produto do modo como ele está exposto à venda ou depois do preparo. Mas nós veremos mais à frente. Então, sim, a quantidade tem que ser no mínimo de 100 miligramas por 100 gramas ou 100 ml do produto exposto à venda para que ele tenha a obrigatoriedade de ser adicionado no seu rótulo a expressão de advertência contém lactose. Há uma situação específica relacionada às formas infantis dieterápicas e de nutrição interal, ou seja, esses tipos de dietas em que se introduzem algumas modificações no conteúdo dos nutrientes de forma que se tornem assim, adequadas à utilização de dietas diferenciadas para atender uma necessidade de pessoas ou condições metabólicas e fisiológicas específicas. Então, neste caso, assim como também no caso de nutrição interal, que é aquela tipo de nutrição que é dada via oral, né, através de sonda, nesse caso, a quantidade ela vai variar, certo? Nessas duas situações. No caso, para fórmulas interais, os valores são uma quantidade de lactose maior ou igual a 25 miligramas, no caso, no lugar de 100, vai ser um valor ainda mais restritivo. Passou de um valor de 25 ou mais miligramas de lactose por 100 gramas por 100 calorias, no caso aqui é diferente, tá? Para a quantidade de qualquer produto em geral, são 100 miligramas por 100 gramas de produto ou 100 ml de produto. Para a fórmula de nutrição interal, que é essas que você usa, por exemplo, para ingestão através de sonda, precisa ser de 25 a mais miligramas a cada 100 quilocalorias. Para as fórmulas infantis dieterápicas, a quantidade já é de 10 miligramas para cada 100 quilocalorias. Então, de forma revisando, se for em relação a produtos em gerais, tem 100 miligramas a cada 100 gramas ou 100 ml de produto do modo que ele está exposto à venda, ele tem que contém lactose. No caso, para fórmulas infantis dieterápicas, tem que ser pelo menos a partir de 10 ou mais miligramas por 100 quilocalorias do produto, você já tem que colocar advertência. Já em relação à nutrição interal, tem que ser de 25 a 25 ou mais miligramas de lactose a cada 100 calorias para ter a necessidade de adição do termo contém lactose. Graficamente, como é que a legislação traz que essas advertências elas precisam estar presentes? Primeiro, em caixa alta, ou seja, em letras maiúsculas, negrito, cor contrastante com o fundo e tem que ter uma altura mínima, né, de 2 milímetros e esses 2 milímetros ou qualquer outro tamanho acima disso, eles não podem ser menor, certo, do que a altura da letra utilizada na lista de ingredientes. Como nós vemos aqui, as advertências, tanto as de lactose como de alérgenos, e eles estão em um tamanho de letra maior do que a letra utilizada na lista de ingredientes, de forma correta. Outro ponto importante é que
a legislação torna específica a informação de que essas advertências elas não podem estar dispostas em um local que seja removível ou que tem um lacre, você retira o lacre e a informação estava naquele lacre, ou uma parte que você vai rasgar, ou uma parte que seja difícil visualizar, ou uma parte onde a embalagem está sendo selada, fechada ou torcida. Então, ela precisa estar sempre visível, independente do produto tá fechado ou de quando você abriu o produto. No caso das embalagens pequenininhas, aquelas de até 100 centímetros quadrados, a altura, né, mínima tem uma variação. Então, é permitido que a altura mínima, ou seja, o tamanho da letra, seja de 1 milímetro, não mais de 2 milímetros. E no caso dos produtos de outras categorias grandes, né, que são aqueles destinados ao processamento industrial ou a algum serviço de alimentação, a declaração ela vai ter que estar ou no rótulo ou de forma alternativa pode ser transmitida essa informação para a empresa que está comprando, para o ponto onde está comprando, né, seja outra indústria, seja um serviço de alimentação, nos documentos do produto. O próximo tópico é relacionado à nova fórmula. Então, não sei se vocês já observaram, mas alguns produtos, durante um certo prazo, não durante o resto da comercialização desse produto, mas durante um certo tempo, se houver alguma modificação na composição, ele vem com o nome, uma advertência, né, na painel principal dizendo alguma coisa sobre alguma modificação, nova fórmula, nova receita e assim. Então, essa advertência ela também está relacionada na RDC 727. Nós temos aqui o exemplo do Nescau, né? Que o Nescau, o achocolatado, ele passou a ter, que antes não tinha, né, na sua composição, substâncias relacionadas ao leite. Então, como houve essa modificação, passou a ter o nome Nova Fórmula, né? E, consequentemente, alguns avisos de contém lactose e de alérgicos contém leite ou derivados de leite, que nesse caso aqui, como foi adicionado soro de leite em pó, é um derivado de leite, a advertência de alérgicos, então teve essa modificação. Observe, portanto, que a gente pode concluir daqui que uma nova fórmula ela vai mudar não só na lista de ingredientes, mas também pode obrigar o seu produto a incluir na rotulagem algumas advertências de lactose, de alérgicos, certo? Então, uma modificação modificação na composição leva a várias possíveis modificações nas advertências e informações que necessitam estar nos rótulos. Os termos que podem ser utilizados são nova fórmula, nova composição ou receita. Então, não são permitidos nenhuma variação textual, ou seja, essas são as únicas 3 opções que podem ser utilizadas. E esse produto, essa informação, ela não precisa ficar no resto da vida no rótulo do produto, não. Ela tem que ficar por um período mínimo de 90 dias nos rótulos contidos, contando-se o tempo, né, a partir da implantação daquela alteração. E passado esse tempo mínimo de 90 dias, ele pode ser retirado dos rótulos ou de alguma etiqueta de nacionalização, quando você tem um produto importado, sem ter nenhuma necessidade de você solicitar uma autorização pela Anvisa ou fazer algum processo. A própria legislação ela lhe permite retirar depois passado esse prazo mínimo de 90 dias. Outra pergunta importante é em relação a como essa parte gráfica vai estar, né? Vamos só voltar aqui para vocês. Não, a partir daqui. Nós temos que ela vai ser igual das advertências, né? Tem que estar em caixa alta, negrito, cor contrastante com fundo e no mínimo de 2 milímetros. Não está naquelas partes que sejam removíveis, torções, a parte que você vai rasgar quando abrir a embalagem. E também tem a mesma preocupação em relação a embalagens pequenas, de até 100 centímetros quadrados. Aqui
você vai poder também diminuir, não é, o tamanho da letra de 2 milímetros para 1 milímetro. E outro fato interessante é que não basta colocar essa nova fórmula lá, tem que estar disponível no SAC, no Serviço de Atendimento ao Consumidor do produto, ou através de um QR Code, ou outro meio tecnológico, outro meio mais fácil que a empresa possa ter e disponibilizar para o consumidor, informações extras sobre essa modificação da composição do alimento. E pode surgir qualquer modificação de qualquer substância, de qualquer situação, a legislação especifica quais alterações que são consideradas como nova fórmula para você ter que obrigatoriamente colocar essa informação extra no seu rótulo. Ela traz que a lista de ingredientes, a tabela nutricional, as advertências dos principais alimentos que causam alergias alimentares e a presença ou ausência de glúten. Quando houver alguma modificação nesses 5 itens, você tem a obrigatoriedade de colocar a informação nova fórmula, os termos, né? Nova fórmula, nova composição ou nova receita. O próximo tópico dessa legislação é em relação às advertências relacionadas ao uso de aditivos alimentares. Nós temos aqui um exemplo, contém fenilalanina, e no exemplo da direita tem assim, ó, interessante, tem ingredientes, aí tem consumir preferencialmente sob a orientação do nutricionista médico, aí tem mais embaixo, este produto pode conter efeito laxativo. Então essa expressão, este produto pode ter efeito laxativo e contém fenilalanina no lado esquerdo, a imagem do lado esquerdo da sua tela. Essas duas advertências, elas são trazidas na legislação. Elas são trazidas da seguinte forma: os alimentos que são adicionados de algum aditivo, que é um edulcorante, ou seja, uma substância que proporciona um gosto doce, e ela vai ter que ser utilizado o termo este produto pode ter efeito laxativo. No caso, na categoria das substâncias que são polióis. E vai ter que estar em negrito, em local, né, de fácil visualização, como a gente viu nos exemplos. E quando a previsão razoável do consumo diário for acima de 20 gramas de, por exemplo, do edulcorante manitol, ou de 50 do sorbitol, ou de 90 no consumo diário, tá? Somando tudo que você consome no dia, gramas de outro poliol que seja edulcorante, ele pode sim causar esse efeito laxativo e a advertência é de uso obrigatório. No caso de alimentos que têm o edulcorante aspartame, a obrigação de advertência é o seguinte texto, em negrito, contém fenilalanina. Em relação à rotulagem nutricional e conteúdo líquido, a legislação traz poucas informações, essa legislação é a RDC 727, porque a parte de conteúdo líquido ela está relacionada a uma portaria do INMET, que é a 249 de 2021, certo? Que é já outro assunto a ser tratado separadamente dessa legislação. Mas em relação à parte de rotulagem nutricional, as duas legislações que tratam especificamente sobre toda essa montagem, né, da tabela nutricional e também esses itens aqui, se vocês perceberam, nos produtos mais recentes, né, e também aqui em algumas imagens que eu mostrei, essas lupinhas na frente, no painel frontal do produto, com alguns alertas de alto em ou adicionado de açúcar, certo? Então, essas observações já vão ser aulas que nós veremos mais na frente no nosso curso relacionado à rotulagem nutricional. Então, vamos aqui passar rapidamente nesse tópico, que nos aprofundaremos mais à frente. Já em relação à identificação de origem, a legislação obriga que deve conter na identificação de origem o nome, razão social do fabricante ou produtor ou do fracionador, ou quem é o proprietário titular da marca,
o endereço completo, o país de origem e município, o número de registro ou código de identificação no órgão competente e o nome ou razão social, endereço do importador, no caso de alimentos que são importados. E os termos que podem ser utilizados são fabricado em, produto, indústria, tipo indústria brasileira, produto brasileiro, ok? Trago aqui alguns exemplos, olha, no lado esquerdo nós temos que é um produto que pode ser importado, ele diz onde é que foi fabricado e ainda tem aqui escrito, a indústria brasileira. E no lado direito nós temos também algumas outras informações, que é onde foi produzido, o endereço, indústria brasileira, todas as informações, inclusive o nome da empresa. Já em relação à identificação do lote, que é o nosso último item da aula de hoje, a RDC 727, ela mostra duas opções que você pode ter, as duas principais, e que são as que ele dá como opção, né? Para você colocar um lote. Uma é você colocar o L e seguir um código-chave, ou a outra opção é colocar a data de fabricação, embalagem ou prazo de validade, seguida de pelo menos o dia, o mês ou o mês e o ano, de acordo com o que fala o prazo de validade, que nós veremos na próxima aula em relação a esses pormenores do prazo de validade. Mas seria basicamente de forma resumida assim: se você tem um produto que tem um prazo de validade igual ou inferior a 3 meses, na validade você tem a obrigação de colocar apenas o dia e o mês. E se for um produto que tem um prazo de validade maior do que esses 3 meses, você coloca o mês e o ano, certo? Aqui nós temos alguns exemplos. No lado esquerdo, aqui na parte inferior, nós temos a validade, 2 de 24, então ele significa que vai valer até fevereiro de 2024. Então, ele é um produto que tem uma validade maior do que 3 meses. E L0423, que é o lote. Professor, o que é esse L aí, 0423? O que é que significa? É uma data? O que é isso? Essa codificação do fabricante para todo o fracionador é de acordo com os critérios deles. Mas esse código-chave que vem depois do L, no caso aqui, por exemplo, do lado esquerdo, 0423, ele tem que estar disponível para consulta de autoridade competente e também tem que estar na documentação comercial quando houver alguma importação ou exportação desse produto. No lado direito, nós temos aqui a validade, né? Aqui ele traz a validade completa, né? 5/6/24, e traz também o L e um código. E esse código referente às características de produção é um código-chave que a legislação permite ser utilizada pelas fábricas. Aqui nós temos outros exemplos. No lado esquerdo nós temos a fabricação utilizada como uma opção, né, de validade. E do lado direito nós também temos um exemplo similar, de forma diferente, que não usa esse critério de código. Bom, façam os exercícios, enviem suas dúvidas e até o próximo vídeo.